Salve, salve rapaziadinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o Cosmic, é isso aí. Demorou, mas eu vou falar sobre o Cosmic e essa que eu apostava que seria a minha interface no mundo Linux preferida ali e acabou que não rolou. Então, hoje a gente vai estar entrando um pouco nesse assunto. Quem já é membro aqui do não membro, mas quem já é inscrito aqui do canal há bastante tempo, sabe que eu faço muito vídeo sobre o Cosmic, e que durante a beta e o lançamento eu não trouxe muitos vídeos sobre o Cosmic. Então hoje eu vou explicar para vocês o motivo disso, e também dar a minha opinião sobre essa interface. Primeiramente deixa o like no canal aí, quando acabar o vídeo comenta também, troca uma ideia com a gente. Se você quiser fazer parte do nosso Discord, também está convidado e considere se tornar membro para receber alguns benefícios também, beleza? E ajudar o canal, inclusive. Rapaziada, o Cosmic, eu tinha grandes apostas nele. Desde a alfa eu utilizei o Cosmic várias vezes e basicamente era uma DE que eu tinha grandes apostas, que eu pensava que seria a minha principal enquanto eu estivesse utilizando o Linux, mas isso não veio a acontecer. O primeiro motivo é que a beta eu não consegui usar, não consegui usar a beta, porque teve um bug crítico, entre o compositor do Cosmic e, a driver da NVIDIA. Então, assim, quando eu iniciava o sistema, passava alguns minutos e o sistema morria. Ele morria de fato, porque ele ficava nessa tela aqui, né, na área de trabalho principal, e se eu clicasse para ir no menu, o menu não abria. Se eu clicasse para abrir esse menu de contexto, ele também não abria. Nem para desligar pelo sistema, vir aqui, clicar e desligar, eu conseguia. Nada. Depois de alguns minutos, o sistema morria. Às vezes passava um tempozinho a mais. Inclusive no CashOS, ele passava mais tempo do que no próprio Pop. No Pop era quase instantâneo esse bug. E depois na beta principalmente era tipo, ele demorava um pouquinho, mas se eu viesse aqui e abrisse o driver da NVIDIA, ele morria também. Aí era instantâneo, acabava. Mas beleza, outras pessoas também tiveram esse mesmo bug. Só que ele lançou com esse bug inclusive, tá. Quando lançou eu ia fazer um vídeo sobre o Cosmic, só que não deu. Ele estava com esse bug ainda, ele lançou assim como outras coisas. E isso é a minha maior crítica ao Cosmic. Não entrando muito na instância do KDE, mas uma das coisas que eu não gosto do KDE é que para mim ele traz muito recurso e ignora pequenos bugzinhos na interface que eles poderiam corrigir. E para mim o Cosmic tá indo pro mesmo caminho, entenderam? Tá indo pro mesmo caminho. Primeiro, a beta inteira. Tem problemas que vieram, deixa eu abaixar um pouquinho o som aqui pra não estourar o áudio. Teve problemas que vieram desde a alfa até a beta e estão persistentes até o lançamento. E é uma coisa assim que sinceramente é um pouco ridículo. São pequenas coisinhas, mas se você deixar essas pequenas coisinhas irem se acumulando, mais pra frente isso vira um problema maior. Ou isso só mostra que você tá meio que desleixado com as coisas. Esse probleminha aqui do terminal, olha, quando você abre, não é só do terminal, é de outras, ele tem essa feature de você abrir, abas dentro dos aplicativos, abrir o aplicativo novamente dentro do aplicativo, dentro da janela dele. Esse probleminha aqui, deixa eu dar um zoom para vocês, esse probleminha aqui, ó, dessa falhazinha, né, que ele fica saindo aqui, ele não acompanha a janela do jeito certo, né, aqui ele tá saindo também. Isso aqui já vem desde que esse recurso foi implementado, e esse recurso não foi implementado agora, ele já vem há tempo. Eles corrigiram o bugzinho que tinha da borda da janela não cobrir o aplicativo, corrigiram em alguns, né, principalmente em alguns aplicativos, outros ainda tem. Mas, cara, eles mantiveram esse probleminha aqui já há um tempão. Animações do sistema, às vezes eu tô utilizando o sistema e parece que ele cai para 60 Hz. E não sei se isso é só comigo, se é um problema com a Nvidia, não sei realmente. Eu só tenho uma máquina para testar, então só posso falar minha opinião sobre a que eu tô testando aqui. E em alguns momentos isso acontecia bastante, cara. Tipo, às vezes eu tô utilizando e parece que o sistema saiu de 180 Hz, que é do monitor, e caiu para 60, do nada, porque começa tudo a ficar meio travado, meio lento, e isso já vem há um tempo. Priorou na beta, coisa que na alfa era bem mais simples. E eu não entendi realmente por que que eles deram uma acelerada. Eles lançaram com bug, deixa eu ver se esse coisa tá mutado. Eles lançaram com bug, que agora eles já corrigiram, de tipo, você tá no YouTube vendo um vídeo, se você clicasse para maximizar esse vídeo,
ele maximizava o navegador inteiro, ele dava um F11. Quando você saía, tirava minimizava o vídeo, o seu navegador continuava em tela cheia, porque primeiro ele dava um F11 no navegador para depois maximizar o seu vídeo. Eles corrigiram isso, mas lançou com esse bug. Então, eu sinceramente, cara, eu não gostei da forma como eles foram trabalhando depois ali que saiu da alfa. Eu acho que eles deram uma acelerada, começaram a trazer coisas novas e os pequenos, né, digamos assim, porque não são nem tão pequenos assim, alguns bugs são bem escrotos, eles continuaram. Então, pra mim, eles foram pra um caminho, assim, pode ser que o Cosmic venha a ser uma ideia muito boa, excelente e tal, mas aquele hype que eu tinha do lançamento, ele não se manteve. Hoje em dia eu nem considero o Cosmic como uma DE, porque eu aposto ali, já tô bem estabelecido com o Hyperint, mas Hyperen tem problema, mas pelo menos o Hyperen é uma coisa que você já espera que tenha problemas ali, porque é um window manager, é uma coisa que você tem que fazer muita coisa manual nele, então é normal. Mas o Cosmic não. O Cosmic eu pensei que ele seria um equilíbrio entre o Gnome e o KDE. Mas para mim ele tá pendendo muito mais para os pontos negativos do KDE, e até para os positivos também, porque ele traz muita feature interessante, do que realmente indo para um lado interessante da coisa, né. Primeiro corrigir, porque pra mim, cara, eu tenho esse pensamento, aí é opinião própria, você pode ter outro. Eh, Pra mim, quando você tá fazendo um software ou qualquer coisa, primeiro você vai polir os pequenos detalhes, seja eles porque tem gente que tem principalmente no mundo Linux, que eles são meio besta com essas coisas. Se você falar de um pequeno probleminha ali, eles falam: "Ah, mas isso é coisa que releva". Cara, você não precisa relevar. Se é um pequeno problema, aí mesmo que você tem que corrigir, porque não é um problema tão coisa, para que você vai deixar aquilo isso acumulando? Então, primeiro, corrija essas coisas, não entendi por que eles tiveram tanta pressa de "pum, já vamos lançar logo". Eu vi até uma discussão no Reddit onde algumas pessoas estavam apostando que eles lançaram meio que assim: "Olha, a gente já testou o que tinha para testar aqui, a gente vai lançar para ter mais pessoas usando, ou seja, mais pessoas reportando, meio que mal comparando, é o que o Windows 11 fez, né, lançou um sistema meio ruim e usou os usuários de beta teste. No caso do Windows é um parâmetro bem pior, porque é uma empresa bilionária que está fazendo isso, não é uma empresa pequena como a System76, pequena comparada à Microsoft, né. Então, tem esse pequeno probleminha também, que eles estavam discutindo, mas eu acho que nem é isso, porque sinceramente, a maioria dos bugs que foram lançados lançaram a interface com esses bugs, foram bugs que já tinham sido reportados. Tanto que muitos usuários falaram: "Olha, eu peguei um bug que eu fui lá reportar e ele foi meio que arquivado como um bug que já estava em aberto", ou seja, outras pessoas já estavam reportando aquilo há bastante tempo e eles simplesmente ignoraram e lançaram do jeito que lançaram. Eu vi criadores de conteúdo falando: "Ah, que tá muito bom, que tudo funciona, não sei o quê", mas quando você vai ver realmente, quando você para usar, porque tem muita gente, isso aí não é criticando outros canais não, cada um vai fazer da forma como quiser o seu trabalho. Mas tem muita gente que primeiro ele vai testar aquilo, e eu até entendo, cara, porque para você fazer vários vídeos sobre o sistema, sobre as coisas, às vezes você vai botar vai fazer aquele teste ali meio por alto e depois você vai fazer seu vídeo para depois fazer outro vídeo sobre outra coisa. Isso acontece bastante e é meio que um modus operandi ali para você ter mais agilidade nas coisas e não ficar perdendo tanto tempo. Eu, por exemplo, às vezes eu deixo de estar, fazendo muitos vídeos em sequência para realmente testar. Então ontem não teve vídeo no canal, sábado e domingo não teve, porque eu estava testando coisas realmente usando. Então quando eu botei o Cosmic aqui, botei jogo nele, fiz algumas coisas, trabalhei com algumas coisas de edição ali que eu tô tentando aprender. Então eu usei ele durante esses diazinhos assim. Ontem eu botei ele mais, mas já tinha usado ele antes e depois trocado. Ontem que eu fui falar com o pessoal lá no Discord, mas eu já tinha usado um pouco antes. Pra mim descobrir realmente essas coisas. Aí eu entro lá nos fóruns pra ver o que que outras pessoas estão reportando, o que que elas estão falando também. Já que eu só tenho essa máquina pra testar, eu tenho que ter outras opiniões também de outras pessoas que têm outros tipos de máquinas pra mim saber se é um problema só meu. E, cara, eu vejo muita gente assim, eu percebi que muita gente o hype caiu.
Muita gente falou: "Ah, lançou, agora eu vou usar, vou testar", e muita gente se falou: "Olha, eu vou voltar pra mim aqui, porque decepcionou". Eu acho que se lança gente, se lança tudo que tinha na alfa ali, o Cosmic da alfa, só que com todos os bugs dele corrigido, estava ótimo. Se a beta eles tivessem pegado porque muita gente começou a utilizar na beta, só para corrigir os bugs em vez de ficar trazendo coisa, eu acho que no lançamento seria melhor, porque agora no lançamento eles iam trabalhar em trazer novos recursos, se bem trabalhado, com calma ali, vai trazendo cada coisa no seu momento, mas sempre deixando a interface o mais perfeita possível. No quesito de tipo, olha, eu tenho esses pequenos probleminhas aqui. Ah, esse probleminha do terminal é um probleminha besta, mas vamos corrigir ele aqui para quando a gente lançar outra coisa lá na frente, isso aqui já não ser uma coisa a ser relevante. Vamos corrigir logo. Esses problemas da animação estarem super lentas, como você eu acho que dá pra vocês perceberem aí no vídeo. Às vezes a animação ela dá uma agarrada, às vezes é muito instantâneo, mas às vezes ela dá uma travada. E isso acontece várias vezes aqui no sistema, às vezes acontece de um momento ficar bem lento a interface do sistema e outros não. E sinceramente eu não entendi por que que eles vieram dessa forma. Então vamos corrigir tudo aqui e depois a gente vai trazendo coisas novas, trazendo outras features para dentro da interface. Para mim esse é o jeito certo de se fazer as coisas. Tanto que você vai perceber que o Cosmic ele deu uma acelerada, deu uma atropelada nas coisas, que muitos recursos que eram para vir na época 1, que é o nome que eles chamam, né, dessa versão de lançamento, eles transferiram para a versão da época 2, vamos dizer de época assim, né, época 2 assim, que eles foram transferindo, porque eles tiveram muitos problemas nessa, eles foram transferindo recursos para outras versões, coisas que eles já tinham planejado trazer para essa versão agora. Para mim seria muito mais viável eles estenderem, nem que seja beta, mas estenderem e irem corrigindo essas coisas do que simplesmente tacar o selo de, ok, lançamento. Para mim, lançamento é um software finalizado. O Cosmic, para mim, ele não foi lançado finalizado. Finalizado que eu digo, pelo menos as principais coisas, ele foi lançado com bugs críticos. Esse bug que eu falei da questão da interface morrer com questão de compositor, e driver da NVIDIA, esse probleminha aqui, ele é um problema, pra mim, crítico, cara, porque quantas pessoas utilizam, NVIDIA? É a placa de vídeo, é o modelo de placa de vídeo, né, a empresa de placa de vídeo mais usada no mundo. Então, você tá meio que tacando o seu sistema com um bug crítico. Esses outros bugs, assim, você pode até falar: "Ah, é coisa besta", porque vai ter o pessoalzinho que vai dizer: "É coisa besta isso aí, não sei o quê". Mas esse bug foi lançado com, de certa forma, um bug crítico. Essa questão do navegador ali, embora não seja um bug crítico, é uma coisa um pouco feia de você lançar o seu sistema assim. Você vai maximizar um vídeo, o sistema antes ele estava de uma forma que você clicava pra cá, ele tinha um delayzinho, aí primeiro ele fazia isso aqui, botava em F11 o seu navegador, depois ele vinha aqui e maximizava seu vídeo. Parecia que você estava usando que o sistema meio que parava assim: "Ei, espera aí, agora deixa que eu vou tomar conta aqui, aí primeiro eu vou fazer isso, aí depois eu vou fazer isso". Eles corrigiram pra agora esse problema. Se você for ver no Reddit, tem gente reclamando disso há poucos dias atrás, poucas semanas atrás. Eles foram corrigir para agora, depois do sistema já lançado, tal, com esse bug. Então, eu vou esperar, eu acho que o Cosmic ainda pode ser realmente uma interface legal de se utilizar, mas eu acho que não é assim, meio que aquele hype que eu tinha sobre o Cosmic, ele passou muito por conta desse lançamento, principalmente da beta. Eu acho que poderia ter sido algo melhor trabalhado e, sinceramente, não foi. Então, hoje em dia, eu já não acompanho tanto o Cosmic com aquela mesma vontade de utilizar ali. Eu até quis vir para cá, porque já no alpha, eu estava fazendo um appzinho de tema, e a gente pode ver, ele tem algumas coisas bem legais, né, o próprio Cosmic, que é de você exportar o seu tema do sistema e importar. Eu tinha feito um appzinho para criar tema baseado no papel de parede desde a alfa. Só que como depois da beta eu não estava conseguindo mais utilizar, eu deixei parado o projeto.
quando um desenvolvedor porque eu fui lá no Reddit deles e mandei essa questão do bug entre o compositor e a NVIDIA. Falei com eles lá, e depois de corrigido, um desenvolvedor da System76, eu acho que um designer de alguma coisa lá, ele me respondeu e falou: "Olha, foi corrigido esse problema". Eu falei: "Pô, então vou testar". Aí eu comecei a testar e comecei porque eu queria passar esse appzinho de GTK pra Rust, pra combinar basicamente com todo o Cosmic ali. Então ontem eu peguei e passei o dia inteiro mexendo nisso aqui, pra criar ali a questão do tema, tal, e eu vou deixar esse appzinho aqui, assim como outras coisas que eu vou fazendo, eu vou deixando para os membros do canal lá no nosso Discord, beleza, rapaziada? Então torne-se membro aí, você que quiser tá curtindo algumas bobeirinhas, beleza? Mas é mais pra ajudar o canal mesmo, pra tá fortalecendo a gente. E aí eu vim usar e, cara, sinceramente, eu não sinto vontade nenhuma de me permanecer no Cosmic, sinceramente. Mesmo que ele tenha algumas coisas que eu prezo muito, porque agora eu gosto muito da questão de tiling, o Cosmic ele tem esse sistema, ele tem essa vantagem de você ter ali meio que, digamos assim, você tem, um window manager dentro de uma DE completa, e digamos assim, né. Ele consegue tanto ser um indoor manager como ser uma DE tradicional, tudo junto ali. Então ele une 2 coisas que eu gosto. Porém, não dá, cara, ainda não dá, tem muita coisa, principalmente para quem joga. Eu percebi alguma lentidão no mouse em alguns jogos, eu percebi essa questão principalmente de eu levar o mouse para o outro monitor e às vezes o jogo fechar, questão ali de estar vazando realmente o o mouse do jogo, acontece em outras DE, mas ok, dá para relevar, mas aqui estava acontecendo com muita frequência e quando o mouse passava nas outras DE, isso ele não fechava o meu jogo, ele simplesmente passava. Quando eu voltasse o mouse pra principal, o jogo continuava aberto. Aqui ele tá com esse probleminha de fechar, não só o jogo, mas outras aplicações também. Aqui, por exemplo, não acontece, ó, com as aplicações do Cosmic em si, não tá acontecendo, então eu consigo passar para lá e ele não me traz esse problema. Deixa eu ver se com o navegador isso acontece. Não, também não tá acontecendo. Aqui a gente vê outra coisa, ó. Eu tô com o sistema de tiling ativo, só que ele não maximizou o meu navegador. Ele não maximizou, entendeu? Os apps do Cosmic não maximizou ok, aqui, ao vivo, então vocês viram, né. Tá vendo como essas coisinhas é besta, como o pessoal fala. Ó, não entendi o que que aconteceu aqui, mas aconteceu. É meio tenso, então eu não tenho muita vontade de utilizar não. E isso aqui tá lançado, entendeu? Tá como finalizado, digamos assim, porque pra mim quando você lança um software e você dá aquele veredito a lançamento, pra mim ele tem que estar o mais polido possível, e aí depois, se você quiser lançar em atualizações futuras, novas features, novos recursos e etcétera, beleza, contanto que você faça isso sem quebrar o que já tá bom, é ótimo também, mas nem tá bom ainda. E eles já lançaram, então essa é a minha opinião sobre o Cosmic, cada um vai ter a sua opinião, pode ter gente aí que vai dizer que tá amando, e talvez esteja muito bom para outras pessoas, talvez para mim esteja pior, não sei, dê a opinião de vocês aí, vamos trocar essa ideia, mas o Cosmic ele não é mais uma DE que eu aposto ali pra ser a minha principal não, me mantenho bem firme lá com o meu Window Manager no Hypness, porque embora ainda obviamente vai ter algumas coisas que eu vou ter que fazer manual, mas depois de pronto, depois do que eu já estou acostumado a utilizar, me traz zero dor de cabeças em comparação ao que o Cosmic traz. Então, já tem, claro, já é mais maduro, o Cosmic é muito novo, a gente tem que entender isso. A única crítica que eu tenho é realmente nessa aceleração que eles deram para simplesmente lançar. Eu acho que não é um software ainda para dizer: "Olha, lançamento", entendeu. Essa é a minha opinião. Mais pra frente, se chegar coisas novas, se ficar melhor, eu vou trazer vídeos. Chegar recursos novos, eu vou trazer vídeo aqui para vocês. Eu posso demorar um pouquinho para trazer vídeo sobre algumas coisas e não acompanhar aquele hype do momento, como foi o lançamento e tal, e isso é ruim até para mim, porque às vezes quando algo lança, vamos supor, o Cosmic lançou, aí começa vários criadores de conteúdo do Linux criando conteúdo sobre o Cosmic. Cara,
esse é o momento de você lançar um vídeo, porque o algoritmo está trabalhando a favor daquilo. Só que eu prefiro antes dar uma testada, usar de fato, para eu ter mais conteúdo para falar para vocês e para eu ter base na minha opinião, entenderam? Então, às vezes, eu vou perder um pouco desse time, mas entendam que essa é a minha forma de trabalhar aqui com vocês. Eu sempre tento ao máximo testar aquilo antes de trazer o vídeo para vocês. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo utilizando o Linux, porque Linux é uma coisa que você tem que utilizar antes de você falar, cara, porque pode ser muito melhor do que o que você pensa, pode ser ruim, mas você tem que dar tempo para você ver experimentando todas as coisas e basicamente foi por isso que eu meio que perdi esse time do lançamento do Cosmic. Tem outras coisas que eu venho testando, para o próximo vídeo aí não sei se vai ser o próximo, mas outro a gente vai trazer o vídeo sobre o queridão lá, a Passarinho OS, que trouxe algumas coisas novas, algumas coisas interessantes. E a gente vai trazer um vídeo, eu estava testando, usei ela durante sábado e domingo, basicamente. Depois eu botei até o Cosmic nela lá para dar uma testada. E a gente vai trazer, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Deixa o like aí pra fortalecer, considere se tornar membro pra primeiramente estar ajudando a gente, rapaziada. Não tô prometendo os melhores recursos do mundo, mas de vez em quando eu tô trabalhando em algumas coisinhas, bestas aqui, tá? Coisas que eu vou fazendo normalmente e eu vou lançando aqui no Discord de membros. Aqui a gente tem a nossa aba de membro e aqui eu vou lançando as coisas, então tem alguns recursozinhos que a gente vai trazendo aqui e, pô, fica bem interessante para vocês, se quiserem usar. Se quiserem também fazer parte da nossa comunidade aqui no Discord, vocês serão super bem-vindos, até porque ó essa porcaria, mano, você viram a animação dessa bosta? Isso me mano, eu tem gente que não liga, cara, mas isso me dá uma coisa, mano, até porque eu tenho utilizado o Hyperen, e é tudo tão fluidinho lá, cara, quando eu venho pra cá isso caramba. Aí, pô, voltando ao que eu estava falando que eu até perdi, né. Se vocês quiserem fazer parte lá e trazer coisas de vocês, estarem, divulgando algumas coisas de vocês, não divulgação em si, mas divulgando o que eu falo é que o pessoal lá faz as coisas também, passa para outras pessoas, pra gente testar, e a gente vai levando. Sempre bom terem novas pessoas lá pra gente estar trocando ideia, beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, que a sua família tenha muita prosperidade e você muito sucesso. Valeu, rapaziada. Fui!